Vamos dar início, então, à nossa sessão extraordinária. Então, cumprimentar novamente os vereadores presentes, as nossas assessoras. E com a graça de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Então, passamos direto para a ordem do dia. Então, nessa sessão tramita, então, um projeto de lei em regime de urgência urgentíssima. Então, vou pedir a apresentação da mensagem número 20/2016. Mensagem número 20/2016. Gabinete do Prefeito de Guarujá do Sul, em 17 de junho de 2016. Presidente da Câmara Municipal de Guarujá do Sul. Tenho a honra de submeter à elevada apreciação desta Câmara o projeto de lei número 25 de 2016, que autoriza a transferência de recursos financeiros à Associação Atlética Metropol e contém outras providências. Justifica-se. A transferência dos recursos à referida associação visa auxiliá-la no objeto descrito no plano de aplicação, apenso ao projeto, parte integrante do mesmo. Solicito, se possível, que o projeto acima seja analisado e votado em regime de urgência urgentíssima. Atenciosamente, José Carlos Foiato, Prefeito Municipal. Então, vou submeter o pedido de urgência urgentíssima em votação. Então, quem for favorável, permaneça como está. Quem se opõe, se manifeste. O regime de urgência urgentíssima é aprovada por unanimidade. Na sequência, peço a apresentação do projeto de lei número 25/2016. Todo ele. Projeto de lei número 25/2016. Autoriza a transferência de recursos financeiros à Associação Atlética Metropol e contém outras providências. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, em nome do município de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, autorizado a transferir no exercício de 2016 a importância de R$10.000 à Associação Atlética Metropol, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sobre o número 86.947.769/1000 invertido -37, com sede na comunidade de Barro Preto, neste município de Guarujá do Sul, destinados à manutenção, coordenação e desenvolvimento de suas atividades estatutárias. Artigo 2º. Os recursos serão repassados em uma única parcela no exercício de 2016, sendo obrigatório o depósito dos recursos em conta individualizada e vinculada em entidade bancária oficial, movimentado por cheques nominais individuais por credor. Artigo 3º. A associação terá que comprovar a boa e regular aplicação dos recursos recebidos junto à Contadoria Geral do município dentro do exercício de 2015. Artigo 4º. A não obediência das finalidades e prazos estabelecidos nesta lei acarretará no bloqueio da parcela seguinte e na devolução integral dos valores atualizados monetariamente em favor do erário público municipal. Artigo 5º. As despesas impugnadas pela Contadoria Geral do município à luz da legislação vigente serão atualizadas monetariamente e devolvidas à municipalidade. Artigo 6º. Os saldos não aplicados nos prazos previstos na presente lei serão também obrigatoriamente recolhidos à conta do erário público municipal. Artigo 7º. São responsáveis pela aplicação dos recursos transferidos o ordenador primário, presidente, e o ordenador secundário, tesoureiro. Artigo 8º. A prestação de contas dos recursos recebidos será apresentada ao Executivo Municipal em uma via e nos prazos previstos nesta lei, instruídas com os seguintes documentos. Inciso 1º. Ofício de encaminhamento à prestação de contas. Inciso 2º. Balancete e modelo conforme padrão. Inciso 3º. Extrato bancário de conta especial e conciliação do saldo, se for o caso. Inciso 4º. Fotocópia dos documentos suportes de despesas bem legíveis e sem rasuras ou entrelinhas. E inciso 5º. Declaração de lançamento contábil ratificando o ingresso dos valores na receita orçamentária da entidade. Parágrafo único. A prestação de contas e demais documentos que comprovem a boa e regular aplicação dos recursos deverão obrigatoriamente ser assinados pelos ordenadores primário e secundário. Artigo 9º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar por ato próprio, se necessário for, o processo de aplicação e tomada de contas dos recursos transferidos, visando a averiguação do emprego do dinheiro público. Artigo 10º. As despesas realizadas à conta dos recursos ora autorizadas, quando cabível ao caso,
obedecerão aos princípios regimentais do processo licitatório, em consonância com a legislação pertinente ao assunto. Artigo 11º. As despesas decorrentes com a presente lei correrão por conta dos itens cabíveis na dotação orçamentária do orçamento municipal. Artigo 12º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Guarujá do Sul, em 17 de junho de 2016. José Carlos Foiato, Prefeito Municipal. Então, como já houve então a reunião das comissões permanentes, e foi previamente acertado, com o relator da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, a vereadora Ilha nomeou o relator Gilberto. Na Comissão Permanente de Orçamentos e Finanças, o vereador presidente da Comissão, Ivanor, nomeou o relator, o vereador Léo. Então, na sequência, eu vou pedir a apresentação do parceiro da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao projeto de lei número 25/2016. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 25 de 2016, 17 de junho de 2016, que autoriza a transferência de recursos financeiros da Associação Atlética Metropol e contém outras providências. Relatório. O presente projeto de lei tem como objetivo autorizar a transferência de recursos da Associação Atlética Metropol. Voto do relator. Considerando que é competência privativa do município o projeto de lei que versa sobre esta matéria, considerando que o referido projeto foi analisado pela assessoria jurídica, a qual constatou que o mesmo não está maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, considerando que a referida transferência de recursos financeiros será na modalidade de contribuição social e em conformidade com o plano de aplicação elaborado pela entidade, considerando que os repasses serão efetuados em parcela única no exercício de 2016, considerando o capítulo 4º da Instrução Normativa número 14 de 2012, o qual fala sobre a concessão de recursos a título de subvenção, auxílios e contribuições, em seu artigo 20, assim dispõe. Artigo 20. A concessão de recursos a título de subvenções, auxílios e contribuições será aprovada pela autoridade administrativa competente com base em parecer fundamentado do órgão concedente que demonstre. Inciso 1º, a conveniência da concessão do recurso nos termos do artigo 16 da Lei Federal nº 4.320 de 64. Inciso 2º, a compatibilidade entre os objetivos e ou finalidades estatutárias da entidade beneficiária com o objeto de repasse. Inciso 3º, a capacidade técnica e operacional do proponente para executar o objeto. Inciso 4º, o regular exercício das atividades estatutárias da entidade beneficiária. Inciso 5º, o interesse público do objeto e os benefícios econômicos e sociais a serem obtidos. Inciso 6º, a compatibilidade entre os quantitativos de bens e de serviços a serem adquiridos e objeto proposto. Inciso 7º, a compatibilidade entre os valores solicitados, o plano de trabalho e os preços de mercado. Considerando que o referido projeto veio acompanhado dos seguintes documentos: comprovante de inscrição e de situação cadastral, negativa municipal, negativa estadual, negativa federal, lei número 2405 de 2015, declara de utilidade pública, estatuto da entidade, ata da última assembleia, plano de trabalho cumprindo desta forma todos os requisitos para a transferência de recursos públicos. Em face do exposto, considera o projeto de lei número 25 de 2016 constitucional, legal, jurídico, tecnicamente correto e no mérito o acolho. Voto pela sua aprovação. Secretaria Legislativa, 27 de junho de 2016, Gilberto Inácio Claus, relator. Parecer da comissão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade técnica legislativa e no mérito pela aprovação do projeto de lei número 25 de 2016. Secretaria Legislativa, 27 de junho de 2016, Iria, Léo, Alcione, Gilberto, Rodrigo, vereadores. Então, com parecer favorável, nós vamos ouvir então a apresentação do parceiro da Comissão Permanente de Orçamentos e Finanças. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Parecer ao projeto de lei número 25/2016. Relatório. O projeto de lei em epígrafe tem como objetivo autorizar a transferência de recursos à Associação Atlético Metropol. Voto do relator. Considerando que o referido projeto prevê a transferência de recursos no valor de R$10.000, repassados em parcela única no exercício de 2016.
considerando a Instrução Normativa número 14, 2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, em seu artigo 1º, assim dispõe. Artigo 1º. O responsável pela gestão do dinheiro público deve demonstrar que os recursos foram aplicados em conformidade com as leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes e nas finalidades a que se destinavam, por meio da respectiva prestação de contas, em cumprimento ao disposto do parágrafo único do artigo 58 da Constituição do Estado. Parágrafo 1º. A concessão de recursos públicos para as entidades privadas fica submetida exclusivamente ao atendimento de necessidade coletiva ou interesse público, devidamente demonstrado e justificado, e deve-se observar os princípios de legalidade, publicidade, impessoalidade, eficiência, moralidade e economicidade. Considerando que os artigos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º do presente projeto de lei tratam da prestação de contas de recursos a serem repassados, atendendo às exigências do Tribunal de Contas. Considerando que o município possui disponibilidade financeira para fazer o repasse, conforme disposto do artigo 11. Em fase do exposto, considero o projeto de lei 25/2016 constitucional, legal, jurídico, tecnicamente correto e, no mérito, acolho. Voto pela sua aprovação, Secretaria Legislativa, 27 de junho de 2016. Léo Mário Sabadim, relator. Parecer da Comissão. A Comissão de Orçamento e Finanças opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e no mérito pela aprovação do projeto número 25/2016. Secretaria Legislativa, 27 de junho de 2016. Ivanor, Léo, Alcione, Claudinei, Mônica, vereadores. Então, dando andamento, com a aprovação da comissão, o voto favorável do relator, eu peço a apresentação do projeto de lei número 25/2016. Projeto de lei número 25/2016. Autoriza a transferência de recursos financeiros à Associação Atlética Metropol e contém outras providências. O projeto foi analisado pelos vereadores. Mas cabe discussão ainda. Se alguém quiser fazer uso da palavra, está à disposição. Presidente? Sim. Acho que só vale ressaltar, então, assim, que se a equipe ela pode utilizar, então, até os R$10.000. Tanto o Poder Executivo, então, faça o repasse na ordem que realmente for necessário, né? E se entender que esses 10.000, então, nesse momento, não precisam ser todo ele utilizado, que então que se faça no valor que realmente vá custear as despesas necessárias pela equipe. Obrigada. Mais algum vereador? Então, eu até acho que se for repassado os 10.000 e o clube realmente não utilizar nesse ano, que o clube tenha vamos dizer assim, a iniciativa de poder devolver, né? Porque é passível sim de devolução. Então, dessa forma, então, eu coloco em votação o projeto de lei número 25/2016. Quem for favorável permanece como está, quem se opõe se manifesta. O projeto é aprovado por unanimidade em primeira e única votação e encaminhado à sua redação final. Terminada a ordem do dia, com a graça de Deus, respeitando as leis, eu declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Convido a todos para a próxima reunião ordinária, marcada para o dia 4 de junho, segunda-feira, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite e uma excelente semana.